Bom, esse é um tema muito comum aqui no consultório. As pessoas chegam muito frustradas, né, com tentativas anteriores de tratamento que já foram realizadas, e que não tiveram bons resultados. E um dos pontos, né, é a questão dos efeitos adversos, ou seja, aqueles efeitos ruins que não são os efeitos desejados, né, para a melhora dos sintomas que fizeram o paciente buscar o tratamento e que muitas vezes podem até impedir a pessoa de continuar a tomar a medicação, porque alguns efeitos são muito ruins, são muito desagradáveis. E junto com isso, a pessoa chega constrangida, como se ficasse com vergonha de relatar esses efeitos adversos. E algumas pessoas até me perguntam: doutor, será que tem remédio para mim? Porque eu já usei um, já usei dois, já usei 3 remédios e eles não deram certo. E às vezes as pessoas trazem isso como um fracasso deles próprios, né? E a gente sabe que a sensação de fracasso, de culpa, de autorrecriminação são frequentes, né, nos quadros depressivos, né, e em outras patologias também psiquiátricas, né? As pessoas nos procuram muitas vezes porque estão se sentindo mal com elas mesmas, e isso acaba sendo mais um ponto de sofrimento, né? Como se elas não tivessem respondido à altura, como se elas não tivessem obedecido ao que se espera de um tratamento e até mesmo frustrado o médico, né? Que fez uma prescrição e o paciente não conseguiu seguir em frente, não obedeceu, né? Eu acho que isso tudo entra dentro de uma linguagem, né, de um modelo de relação entre o médico e o paciente muito arraigados na nossa mente, que é de que o paciente tem que obedecer ao médico, né, porque o médico que sabe, o paciente não sabe nada, então se alguma coisa deu errado é porque ele tem algum problema. E o que eu queria colocar aqui hoje no vídeo é que isso não é verdade. Não é verdade porque todos nós temos uma variação de características biológicas, ou seja, físicas, do nosso corpo, tanto para receber o remédio no nosso corpo, né, como para metabolizar essa medicação, ou seja, fazer com que ela chegue, né, nos locais aí de tratamento, no sistema nervoso central, aqui no caso da psiquiatria, mas em outros órgãos, né, na medicina como um todo, e depois processar esse medicamento para ele ser eliminado do organismo. Então, nós temos tanto receptores, que são canais, são estruturas, né, que estão lá nas células, nos neurônios, e os medicamentos atuam nesses receptores, interferindo ali, né, na captação, na recaptação dos neurotransmissores. Nós temos enzimas que fazem o metabolismo disso tudo, e nós temos algumas características individuais, né, que fazem com que isso ocorra de maneira diferente para um e para outro. Você pode já ter percebido isso. Às vezes tem algum remédio, desses remédios simples para dor, por exemplo, que alguém da sua família, quando toma, tem muito sono, dorme, e outra pessoa, às vezes que você conhece, não tem sono, né? Então, isso acontece porque o mesmo medicamento ele pode ter reações diferentes em cada organismo. E muito disso tem uma base genética, né? Nós sabemos hoje que existem variações genéticas na maneira como a gente recebe no nosso organismo os medicamentos, como eles atuam e como eles são jogados fora também pelo nosso corpo. Então, essas características elas podem inclusive nos guiar. Por isso que o médico ele pergunta, né, se alguém na sua família faz algum tratamento e com que remédio, se já deu certo, se não deu certo, se teve algum efeito colateral. Então, nós hoje em dia temos, além da possibilidade de perguntar sobre essa resposta familiar, né, quando já existe alguém na família que fez tratamento, os testes farmacogenéticos. Os testes farmacogenéticos são levantamentos feitos a partir de uma célula sua, que é analisada, né, pelo laboratório, e que vão fazer uma testagem de vários medicamentos para entender um pouco mais como que a sua genética responde àqueles medicamentos.
ainda é um recurso que é caro, que não é acessível para a maioria dos pacientes, mas com certeza nos próximos anos tende a fazer cada vez mais parte da nossa prática clínica, porque vai talvez nos ajudar a escolher o medicamento certo com menos erros, né? Hoje em dia, a gente ainda escolhe baseado em algumas linhas gerais, mas há uma possibilidade de erros, não digo erros, ou de pelo menos de você não fazer a melhor escolha para o paciente, né? Então, uma escolha mais individualizada poderá ser feita na medida em que mais gente passe a ter acesso a esses testes farmacogenéticos, que analisam cada medicamento como que na sua estrutura, no seu organismo reagem. Então eu acho que isso é um ponto interessante que vai fazer com que lá no futuro a gente olhe para trás e pense assim, nossa, a escolha dos medicamentos antigamente era feita de uma maneira ainda muito com poucas informações, né? Acho que cada vez mais com o avanço da ciência, da medicina, a gente vai ter mais recursos para escolher o medicamento adequado. Agora, a outra mensagem que eu queria deixar aqui é a seguinte: se você tem algum efeito colateral relacionado ao medicamento, fale com o seu médico, né? Muitas vezes o paciente descontinua o tratamento, né, por medo de falar e por medo do médico não acreditar, né? Porque às vezes um remédio dá sono na maioria das pessoas, mas para uma pessoa ele pode não dar sono, ele pode ter o efeito contrário, de despertar, né? E aí até mesmo alguns colegas assim podem ficar surpreendidos, falar, mas como assim esse remédio não dá sono? E entrar numa discussão com o paciente, mas o paciente que sabe dele mesmo. O paciente é o principal especialista sobre ele mesmo. É preciso uma aliança entre o médico e o paciente, em que o paciente possa levar tudo o que está acontecendo, ser ouvido, né, e aí o melhor poder ser decidido. Um exemplo aqui que eu dou, né, que foi inclusive tema de um estudo que eu fiz, inclusive de um tema que eu gosto muito de estudar, que é a sexualidade. Muitos medicamentos da família dos antidepressivos interferem na resposta sexual, desejo, excitação, orgasmo, né? Que as pessoas conhecem o desejo como libido, a excitação, né, como a lubrificação na mulher ou no homem a ereção, e o orgasmo no final aí da atividade sexual, com um momento aí de prazer e satisfação mais intensos. Os antidepressivos eles podem ter uma interferência, não todos, mas muitos deles podem ter. Esse efeito colateral muitas vezes não é pesquisado pelo médico, ele não pergunta para o paciente, e o paciente, por sua vez, tem vergonha de falar sobre isso e acaba não levando essa queixa, né? Isso faz com que mais de 70% das pessoas que têm esse efeito colateral parem de tomar o antidepressivo. Olha que dado significante, porque quando a pessoa não conclui o tratamento da depressão, a chance dessa depressão se tornar crônica, né, ou ainda recorrente, ficar voltando, aumenta. Então, fica aí o recado. Se você tem alguma dificuldade com o medicamento, não se culpe, não fique com vergonha, tente estabelecer com seu médico uma relação de confiança e leve para ele tudo o que está acontecendo, sabendo, agora você já sabe, que existe variação genética, nem todo mundo responde igual ao medicamento, pode ser que um medicamento que funcione bem para mim não funcione para o meu amigo e não funcione para o meu vizinho, ou funcione bem para outra pessoa que eu conheço. Então há características individuais que fazem com que você responda de uma maneira e outra pessoa de outra, e a missão, né, do médico junto com você é encontrar um tratamento que consiga, né, que você consiga, né, se for necessário um tratamento medicamentoso, fazer até o final e com isso tratar os sintomas que motivaram essa busca pela consulta, certo? Então era essa a mensagem que eu tinha para dizer, e também vou pedir para você, se gostou, compartilhe com sua família, seus amigos, se inscreva no canal, ative as notificações, e semana que vem tem mais vídeo aqui no Psique Saúde. Um abraço, te espero no próximo vídeo.